Olá, boa noite a todos. Você está no canal Desconstrução Construtiva. Eu sou Belisa. Aqui você é livre para curtir, para discutir, é livre para se inscrever também. Sejam todos bem-vindos. Vamos à notícia. A matéria é do jornal É o País, divulgados pela Folha. A notícia foi divulgada pela Folha e pelo The Intercept. Mudanças na delação da maior testemunha contra Lula gerou desconfiança na Lava Jato. Pessoal, a matéria é um pouco extensa, mas eu vou ver se eu consigo completar, porque tem alguns trechos aqui citados entre os procuradores, que foi publicado no Estadão pelo vazamento do The Intercept. Então, acho que alguns trechos aqui são relevantes. Então, eu vou tentar ler toda a matéria, ok? Peço que vocês tenham um pouco de paciência. O vídeo vai ficar um pouco extenso. Então, vamos lá. Começando novamente, mudanças na delação da maior testemunha contra Lula gerou desconfiança na Lava Jato. Divulgados pela Folha e The Intercept, novos trechos de vazamento mostram que Léo Pinheiro, da OAS, só ofereceu versão contra Lula anos depois de seu primeiro testemunho. Novas mensagens de procuradores publicadas neste domingo pela Folha, pelo The Intercept e pela Folha do Jornal de São Paulo apontam que acusadores desconfiaram da versão principal testemunha contra Lula no caso do triplex do Guarujá. Léo Pinheiro, dono da construtora OAS, mudou de versão ao longo de meses até que, finalmente, incriminou o ex-presidente e afirmou que ele chegou a orientá-lo a destruir provas. Em sua versão final, aceita pelos procuradores, ele afirmou que o apartamento no litoral de São Paulo era um presente a Lula, em troca de benesses do governo. O petista acabou condenado por Sérgio Moro, que considerou que o ex-presidente recebeu da construtora dinheiro de corrupção dissimulado na compra do apartamento em troca de desvios de contratos com a Petrobras. Lula cumpre pena de 8 anos e 10 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em entrevista ao El País, Lula afirmou que Pinheiro disse a seu advogado que mudou de depoimento por orientação de seu defensor. O depoimento de Léo Pinheiro foi fundamental para a condenação do ex-presidente. Ele foi usado como base para a denúncia da Força Tarefa, que afirmava que o Grupo OAS, presidido pelo empreiteiro, ganhou 87,6 milhões. Só um momento aqui, que a minha página aqui tá um pouco travando, pessoal. Só um momento. Então, continuando aqui. O depoimento de Léo Pinheiro foi fundamental para a condenação do ex-presidente. Ele foi usado como base para a denúncia da Força Tarefa, que afirmava que o Grupo OAS, presidido pelo empreiteiro, pagou 87,6 milhões de reais em propinas por contratos com a Petrobras. 1% desse valor, apontou a Força Tarefa da Lava Jato, foi destinado a agentes políticos do PT em uma conta geral de propina que o partido mantinha com a construtora. Desta conta, afirma, teriam saído 2,42 milhões para o caso do Guarujá. Referente a diferenças de valor entre o triplex e o apartamento, tipo que a família de Lula já tinha comprado no edifício na cota de uma cooperativa e reformas e bens para o imóvel. Segundo a reportagem deste domingo, as mensagens dos procuradores vazadas por uma fonte anônima ao The Intercept apontam que os relatos feitos por Léo Pinheiro sofreram várias alterações até que as negociações para uma delação premiada avançassem. Inicialmente, a delação de Pinheiro, que já estava condenado a 16 anos de prisão, foi rejeitada. O depoimento dele não servia para condenar Lula, já que
que ele dizia que as reformas e bens colocados no imóvel tinham o objetivo de agradar o ex-presidente e não tinham qualquer contrapartida em benesses no governo na época. Na época, a versão foi considerada pouco crível pelos acusadores da Força-Tarefa. Pinheiro, nesta época, aguardava seu recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em liberdade, mas temia perder e ser preso. Os advogados chegaram a perguntar se, diante da iminência da entrega de novos anexos, seria possível adiar a audiência de apelação, mas os procuradores disseram que o acordo com eles não interferiria no andamento judicial. Em 20 de abril de 2016, mensagens dos procuradores revelam em esse bastidor. Januário Paludo escreveu: "Acho que tem que prender o Léo Pinheiro. Eles falam pouco. Quer dizer, acho que tem que deixar o TRF prender." Em 21 de julho do mesmo ano, o procurador Ataíde Ribeiro Costa afirma ao grupo de procuradores: os advogados entregaram os anexos e pediram a assinatura do acordo com confidencialidade. Negamos por insuficiência dos anexos e omissão de vários temas. A versão apresentada por insuficiência dos anexos e omissão de vários temas. Desculpe aqui, pessoal, voltando um pouquinho. A versão apresentada também é ruim para vários casos. Robertson Pozobon então respondeu: "Na última reunião, dissemos que eles precisariam melhorar consideravelmente os anexos. Eles falaram que melhorariam e os trariam hoje. O termo de confidencialidade, passo para a delação, foi assinado em agosto, um dia antes de a revista Veja trazer detalhes do depoimento de Pinheiro, que afirmavam que a delação da OAS citava o ministro do Supremo, Dias Toffoli, com o vazamento, alguns procuradores chegaram a defender que o acordo com Léo Pinheiro fosse suspenso para evitar atritos com o STF. Continuando ainda, em 20 de agosto, o coordenador da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, se manifestou: "Não sei se os anexos evoluíram. Se estiverem uma porcaria ainda, aí tudo bem. Mas se os anexos estiverem bom, acho que não é o caso. Salvo engano, ainda trazem PSDB como nenhum que fechamos trouxe. Até fecharmos algo bom do PSDB não dá para descartar." A procuradora Ana Carolina Rezende Maia Garcia respondeu: "Essa manobra deles pode nos custar muito caro. O STF vai se fechar e vão acabar com os nossos acordos. Não acho que o risco vale a pena. Temos que sinalizar claramente que não vamos ser usados", disse a procuradora. Depois continuou: "Os anexos da UAS não valem isso. Na minha visão, são muito ruins. O advogado da empresa é mau caráter e Léo Pinheiro é o empreiteiro com mais prova contra si." Uma semana depois, conta a Folha, a Veja publicou trechos de 7 anexos da delação de Pinheiro e afirmou que a OAS revelará a existência de uma conta secreta para realizar pagamentos a Lula. Aqui continua. Em 26 de agosto de 2016, a procuradora Ana Carolina então pergunta ao grupo: Tinha isso de conta clandestina de Lula? O procurador Sérgio Bruno responde: "Sobre Lula, eles não queriam trazer nenhum apartamento de Guarujá. Diziam que não tinha crime. Nunca falaram de conta. A existência de uma conta foi essencial para que o caso não apenas ganhasse força, mas para que fosse mantido com força-tarefa de Curitiba." Um momento. Era essa conta onde eram depositados dinheiro ilícito de corrupção
que ligava o caso do triplex do Guarujá à Petrobras, tema da investigação da Força Tarefa. O empreiteiro diz a Folha, foi tratado com desconfiança pela Lava Jato durante quase todo o tempo em que se dispôs a colaborar com as investigações. A versão do empresário só ganhou crédito quando a narrativa sobre o triplex do Guarujá mudou. Léo Pinheiro acabou preso em setembro de 2016 e as negociações sobre a delação ficaram paradas até 2017. A Procuradoria-Geral da República e a Força Tarefa de Curitiba só aceitaram retomar as negociações de uma possível delação premiada em março de 2017, quando o processo aberto para examinar o caso do triplex estava se aproximando do fim, e Léo Pinheiro se preparava para ser interrogado por Moro. A matéria ainda continua. A versão que incriminou Lula foi apresentada apenas em abril de 2017. Mais de um ano depois do início das negociações, foi quando Pinheiro afirmou em uma audiência que Moro, em Curitiba, havia tal conta de propina para o PT, de onde, segundo ele, saíra o dinheiro para a reforma do triplex. Foi também em 24 de abril de 2017 que ele afirmou que Lula havia orientado para destruir provas em sua relação com o partido após o início da Lava Jato.